Olá, gente. Eu sou a professora Erlúbia e estou aqui para gravar mais um vídeo de geografia. O nosso conteúdo essa semana é sobre a economia global, transnacionais e trabalho, certo? É o percurso 2, na página 20. Fluxos de mercadorias. O comércio global e desigual. Na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, em 1950, o intercâmbio comercial mundial era de 34 bilhões de dólares. Em 2016, atingiu a marca dos 16 trilhões de dólares. Alguns fatores foram decisivos para que isso ocorresse, entre eles a melhoria dos meios de transporte, a comunicação, a diminuição dos custos e dos fretes, o rápido crescimento da economia mundial nos últimos 60 anos, o aumento do rendimento de muitas famílias, a entrada de novos países no comércio internacional mundial e a liberação das regras comerciais, com o objetivo de facilitar a exportação e a importação de mercadorias entre países. Essas transformações resultaram na difusão de um estilo de vida centrado no consumo. Daí a expressão sociedade do consumo, caracterizada por uma intensa procura por todo tipo de produto. O comércio internacional, no entanto, continua apresentando desigualdades marcantes. Enquanto Europa Ocidental, América do Norte e parte da Ásia, os três principais polos da economia, têm grande participação no comércio mundial, muitos países da América Latina e da África, por exemplo, ocupam posições marginais com reduzidos fluxos de importação e exportação. Gente, sobre as transnacionais. As transnacionais em todo o mundo, parte expressiva da produção, do comércio, do consumo é impulsionada e controlada pelas chamadas transnacionais. As transnacionais nada mais é do que empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do território do país de origem, através de filiais espalhadas por todo o mundo, certo? Embora existam inúmeras transnacionais originárias de países emergentes, que é o caso do Brasil, né? E como a Petrobras e a Vale do Rio Doce, que tem sede no Rio de Janeiro e atua com mais de 25 países, e a chinesa do setor energético, que ocupou em 2018 a segunda posição classificatória dos maiores transnacionais em valor de negócios, a maioria e as mais poderosas estão sediadas em países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e etc. Então, gente, olha, as transnacionais nada mais é do que as empresas, né, que são sediadas em um país, mas têm filiais em vários outros países. Nós temos aí como exemplo a Petrobras, a Vale do Rio Doce. O poder das transnacionais. Gente, por causa de sua importância econômica, algumas transnacionais têm o poder de influenciar a economia global de acordo com seus próprios interesses, certo? Elas atuam também nas esferas de poder político, a ponto de interferir em ações governamentais a fim de estabelecer normas que facilitem seu desempenho, certo? A fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais industriais se apoiam em uma forma descentralizada de produção, em que cada etapa pode ser desenvolvida em um país diferente, de acordo com as vantagens que o país oferece quanto aos custos de produção, a margem de lucros e a possibilidade de aumentar a competitividade no mercado global. Gente, isso aqui é o que se chama de fábrica global. É assim, um produto só pode ser produzido em vários países, em 2, 3 países ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui, ó, na cadeia produtiva.
industrial, uma empresa transnacional pode, por exemplo, fabricar um componente de um produto, né, em um país, produzir outro em um segundo país e fazer a montagem do produto final em um terceiro país, certo? Mantendo normalmente o centro administrativo da empresa no país de origem. Então, um produto pode ser fabricado em 2 ou 3 países ao mesmo tempo. Partes em um país, partes em outro, e depois junta para finalizar no país de origem. Na fábrica global, a cadeia produtiva descentralizada e as invenções tecnológicas intensificaram os fluxos comerciais e modificaram o mercado do trabalho, exigindo mão de obra qualificada e criando novas formas de desemprego. Entenda a seguir como isso acontece. O mercado de trabalho. A forte concorrência, característica marcante do período mais recente da globalização, leva as empresas a buscar a contínua renovação das estratégias de produção e comercialização de seus produtos. Ao perseguir esse objetivo, eles adotam novas tecnologias no processo produtivo, aumentando a demanda por trabalhadores criativos e qualificados, com maior nível de escolaridade, capazes de se adaptar constantemente às mudanças, em que todos os setores de produção exigem, né? No entanto, em muitos setores, os trabalhadores têm dificuldade para se manter nos postos de trabalho e conservar a estabilidade de seus rendimentos. Isso acontece porque a remuneração se dá cada vez mais em função da produtividade e nem sempre os trabalhadores contam com a jornada de trabalho regulares, situação que estabelece as chamadas relações de trabalho flexíveis, em que a carga horária é menos importante do que a qualidade e a produtividade do trabalho que se é capaz de realizar. O aumento do desemprego na economia global. Existem muitas causas para o desemprego, mas na atual fase da globalização, a inserção das inovações tecnológicas nos processos produtivos tem contribuído para aumentar o problema. A esse tipo de desemprego dá-se o nome de tecnológico estrutural, derivado em grande parte da substituição da mão de obra pela mecanização, pela automação da informação do processo produtivo. Embora mais presente nos países desenvolvidos, o desemprego tecnológico também atinge os demais países. No entanto, é importante compreender que não é somente a introdução tecnológica nas cadeias produtivas que é responsável pelo desemprego, mas sim a lógica do capital, que por meio de novas técnicas de produção visa economizar com o pagamento da mão de obra e obter mais lucros. Foi o que eu acabei de explicar, gente. As dificuldades impostas pelo desemprego estrutural somam-se ainda às do desemprego conjuntural ou cíclico, que diz respeito à dispensa da mão de obra durante a crise econômica, período em que as demissões são temporárias e os empregos são retomados quando a crise é superada. Esse é o caso do Brasil, que além do desemprego estrutural, passou a ter também forte desemprego conjuntural, a partir de 2014, em razão da crise política e econômica. Gente, esse ano passado, 2020, e esse ano 2021, aconteceu muito isso, né? O desemprego conjuntural ou cíclico, que é de acordo por conta dessa pandemia, muita gente foi dispensada, até assim, na intenção de quando melhorasse, voltar para o emprego, o patrão, né, negociar e trazer de volta o empregado. Mas aconteceu demais isso aqui esse ano e ainda está acontecendo, certo? As consequências do desemprego e o futuro. No Brasil, como em diversos países do mundo, inclusive nos desenvolvidos, o desemprego é uma realidade que afeta muita gente, trabalhadores e famílias. Provoca desestruturação do convívio familiar, das relações sociais, aumenta a violência, trabalho informal e causa traumas psicológicos. Calcula-se que nos países desenvolvidos, cerca de 30% das perdas de emprego estão relacionadas à implantação de novas tecnologias.
do sistema produtivo e o restante do desemprego conjuntural é a transferência de empresas para países mais desenvolvidos. Pois é, aqui nesse momento, né, o caso é outro, é por conta da pandemia, né, que não se pode abrir os comércios, que não se pode nas fábricas, então o povo acaba dispensando, esperando que passe e que volte, que não vai ficar pagando sem a pessoa trabalhar, né, então acaba acontecendo isso aqui, certo? Mas se entendermos que a revolução técnico-científico informacional prosseguirá o seu curso, novas profissões serão criadas. E assim, não somente o Brasil, mas em outros países deverão reformular os seus modelos de educação para fazer frente a esse desafio. Então, gente, olha, é isso. As ações nacionais, vocês viram, têm uma grande importância para a gente, porque gera emprego, embora muitas vezes troque a mão de obra humana pelas máquinas, né? Mas elas têm a sua importância para nós, tá certo? E essas consequências aqui do desemprego são drásticas, que elas podem afetar até psicologicamente. E a gente sabe que muita gente, até nesse tempo de pandemia, teve gente que teve depressão, né? Que teve problemas seríssimos do psicológico por conta do desemprego, de não ter de onde tirar, né, perder o emprego ou ser desempregado temporariamente, como acontece, né, em vários casos, mas é complicada a situação. Então, pessoal, é isso. Por enquanto é só e até o próximo vídeo, certo? Um abraço.